Três. Gurizada Medonha, começando mais um Gumpcast, nosso segundo episódio, com o apoio de Cup da Júlia, a melhor doceria de Canoas, na rua Dona Rafaela, 289 do bairro Marechal Rondon. Ah, Esse episódio é muito especial, hoje a gente está trazendo um dos nossos colaboradores que há muito tempo atrás eu queria trazer para a Gump, né? Desde 2018 tentando trazer esse cara, 19 não deu, 20 não deu, 21, 22. E no ano de 2024 a gente conseguiu trazer. Com muito orgulho eu apresento vocês, Alessandro, nosso querido amigo Alessandro. Muito bem. Te apresenta aí para nós, Alessandro. É um prazer estar aqui hoje também, porque eu digo que ter ido para Reduto Gump foi como se fosse, não vou dizer fechar um ciclo, mas o início de um novo, né? Mas por a gente ter feito o curso de barbeiro juntos, né? Lá em 2016. O Alexandre também, que eu já conhecia, né? Antes de ser barbeiro, né? Então foi muito bacana poder agora, nesse momento, trabalhar Claro, com você. Agora já quase um ano, né? quase um ano que tu está com nós, mas vamos começar lá, desde do começo, cara. A gente se formou junto, né? Isso. Depois eu vou contar. Esse cara faz parte de uns dias mais emblemáticos da minha vida. Talvez eu já tenha comentado com ele, mas hoje eu vou falar mais sobre isso. E, cara, como é que foi parar na barbearia? Bom, eu nunca imaginei a vida ser barbeiro até ali 2015, 2016. Eu me formei em Direito, né? Foi em 2005, mas acabei não seguindo a profissão. Talvez porque não era muito o que eu imaginava. Eu cheguei a trabalhar com Direito, né? Durante todo o período da faculdade, estágio, enfim. Só Sim. que não foi aquilo que me despertou aquela... Não deu né? tesão? Não Não, deu? não era isso. Aí eu acabei indo para outras áreas, fiz design gráfico, que eu gosto muito de desenhar e de arte, enfim, é um hobby, né? E cheguei a trabalhar também um tempo, mas infelizmente depois com a função de surgir aplicativos que nem o Canva e Sim. agora a IA, aí os designers gráficos ficaram em segundo Pois é. plano, né? Sim. Enfim, aí eu acabei abrindo um negócio próprio dentro de uma escola em Esteia. Durante 5 anos eu tive uma lanchonete. E foi bem durante o tempo, né? Enfim, depois acabou que também já não fazia mais sentido, eu acabei procurando outras coisas. E acabei caindo na barbearia, porque eu fiquei um tempo desempregado. E aí comecei a frequentar uma barbearia no centro, lá em Canoas, onde Isso conheci foi que ano, Foi mais ou menos? 2014, por aí. Aí conheci o Alexandre lá, comecei a cortar com ele. E eu achei legal o ambiente da barbearia, assim, sabe? Porque Sim. era muito diferente do que eu já tinha dos lugares onde eu trabalhei, enfim, achei legal essa questão de troca, né? Que a gente tem com o cliente, conversar e tal, e trabalhar em equipe, assim, também foi uma novidade pra mim também. E gostei bastante, assim, sabe, do ambiente. Então, aquilo, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, né? Sim, Aí eu pensei, vou fazer o curso, né? Eu tinha a barba bem maior do que agora, né? que barbão, E né? aí eu já cuidava um pouco da minha própria Sim. barba. Aí disse assim, vou ver se eu levo jeito, né? Se não der, pelo menos eu vou cuidar da minha já. E Sim. aí, curti, despertou assim algo que até hoje nada despertou assim, de termos assim de é o que eu Paixão é mesmo. uma paixão, o que eu gosto de fazer. Sim. Hoje não me imagino fazendo outra coisa, né? Gosto muito do meu trabalho e também é quase 10 anos aí já nessa. Tu tinha quantos anos quando tu virou barbeiro, Alessandro? Deixa eu me lembrar. Acho que 35 por aí. 36 Sim. talvez. Tu te reinventou, né? Foi, Tu te reinventou bastante, assim, foi porque, bom, bastante. pelo que tu tá falando, né? Já teve experiência com bastante Aham. coisa, assim, né? E, cara, tu te reinventou, assim, eu gosto, assim, das pessoas que se reinventam, sabe? Sim, eu sou meio inquieto, assim, eu acho, sabe? Sim, E eu digo assim, a barbearia acho que me despertou a vocação mesmo, assim, porque acho que o que eu mais trabalhei até hoje, assim. sim, Os já. outros empregos e trabalhos que eu tive, enfim, foram alguns anos, assim, sabe? E a Sim, barbearia
Até hoje continua a mesma coisa, assim, né? Continua mesmo o fogo lá. Já Graças a Deus. Que massa, cara. E olha só, em 2016, eu conheci o Alessandro e a gente se formou no mesmo curso da COD, né? Lá em 2016, a gente tem bastante história para contar sobre esse Verdade. curso, né? Cara, e me diz uma coisa assim, o que tu sentiu assim quando tu começou a fazer o curso? Eu queria saber de ti assim, se quando tu se inscreveu e tu pegou a primeira vez o pente, a tesoura Uhum. ali, tu achou, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Como é que foi a tua experiência assim? Bom, eu tava com bastante ansiedade, assim, para começar o curso e tal, e as primeiras aulas eram mais teóricas, né? A gente observava lá o barbeiro cortar, e olhando assim parecia tão fácil, né? É, E a gente vai botar a mão é, na massa, muda, né? Já não é a mesma coisa, né? Claro que no começo, assim, a gente pensa assim, acho que eu não vou conseguir aprender, não, difícil, né? Mas aos pouquinhos, depois o cara vai focando ali e se dedicando, e o barbeiro ele é forjado no dia a dia, né? sim, Quanto mais tu trabalha, mais tu corta, vai passando os anos, vai melhorando, vai fazendo curso, vai se especializando e é assim, né? Aí eu não vou dizer assim que depois de trabalhar assim já há quase 10 anos que não vai aparecer nenhum desafio. Não, mas na sim, verdade tu tá mais preparado, sim, porque aí quando tu pega um cabelo difícil, tu lembra, mas eu já cortei um cabelo parecido com esse e tal. E é sim. isso. Mas dá um certo medo lá no início de, será que eu vou É, conseguir dar conta disso, né? a gente participou do mesmo. A gente tem o mesmo tempo de profissão, exatamente, né? O mesmo tempo, eu e tu, de Exato. profissão, assim. E, cara, me conta mais sobre como é que o cara lá escreveu a nota no teu diploma lá, Pois então. no teu certificado, no nosso É, é, certificado. não sei, talvez eu tenha ficado um pouco nervoso no dia da prova final lá do curso, né? Não foi uma nota assim, nossa, pra eu pegar hoje e mostrar meu diploma, olha Sim. aqui, né? É, cara, Então, assim, eu fiquei um pouco, não vou dizer desmotivado, mas preocupado, assim, bate aquela ansiedade, será que é pra mim isso, né? Já tinha passado dos 30, né? Aí sim, começa a bater aquela pressão, já fiz tanta coisa, preciso achar uma coisa que me preencha, né, que eu consiga sim. levar como profissão, né, e tal. E graças a Deus deu certo, né? Tu acha que eles foram muito duros com nós, assim? Porque eu vou dizer Uhum, aqui, vou dizer abertamente que o Laca e o John, na época, que eram os barbeiros, que eram uhum, nossos instrutores, né? Pra mim, eles me falaram que eu não, que eu tinha que ver se eu queria ser barbeiro mesmo, sabe? uhum, E hoje, assim, vendo, eu mando eles puta que pariu, porque assim, ó, eles me deu uhum, um balde de água fria, sabe? sim, Naquela época, assim. uhum, Claro que era o trabalho deles, assim, né? uhum. Tipo, falar pra nós, né? Vocês não estão prontos ainda, mas não precisava, né? Fazer aquilo. Não sei se tu tem essa mesma Assim, visão ó, que eu, assim. claro, no primeiro momento a gente fica assim impactado em ouvir algo assim, mas depois tu fica pensando assim, na verdade é para te questionar, porque Sim, eles devem ter falado isso, né? Eu acredito, para pensar assim, cara, se eu quero realmente seguir nisso, eu vou ter que me dedicar. Só esse curso não vai bastar. é verdade. Então, É. assim, ó, porque quando tu faz o curso de barbeiro, é pouco tempo, tu tem que absorver muito conhecimento num período muito Era dois, curto. 3 meses, Não tem como tu sair cortando o cabelo assim, que nem eles, assim, que a gente via na época, que, né, até sim. hoje são referências, né? Então, assim, a gente tem que ter aquela coisa, não, é isso que eu quero, vou e eu terminei o curso já trabalhando, né? Sim, eu me lembro. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Mustache logo que eu me formei, né? E, teve alguns cortes ruins que eu fiz no começo, né? Normal, né? Normal, né? Todo Todo mundo barbeiro. faz, mas aí depois tu fica pensando, eu errei dessa vez, mas na próxima eu vou mudar isso, já vai melhorar. E os colegas vão ajudando também, tu vai observando os colegas mais experientes cortando e tal, e aí a coisa vai fluindo, assim, sabe? Sim, Claro, e depois de um certo tempo ali, talvez, vamos botar aí 1 ano e meio, 2, tu já consegue ter noção se tu tem talento para seguir naquilo ou não, sim, né? Porque às vezes se realmente não desenvolveu, não vou dizer um corte perfeito, tá? sim. Mas chegar num corte bom assim, aí tu começa a realmente te questionar. Mas
logo que tu saiu do curso é muito cedo pra dizer, não vai ser. Sim, A gente, eu sempre tive uma coisa assim, até sempre minha mãe e meu pai me criaram dizendo isso, nunca deixe ninguém dizer que tu não pode fazer alguma coisa, entendeu? A sim. única pessoa que vai poder dizer que tu não pode fazer é tu mesmo, né? É isso aí. E eu sempre tive isso e carreguei pra minha vida, sabe? Não, muito bem. E, cara, a gente, dentro desse curso aconteceu bastante coisa, assim, interessante para nós, né, Uhum, Alessandro? Tu, que nem eu tava falando, tu foi um cara que conseguiu pra gente fazer aquela ação social aquela vez, uhum. em 2016 lá. E aquele dia, cara, aquele dia mudou a minha vida. Eu já te falei isso, né? Sim, não, foi um dia impactante mesmo, assim, né? Que... 2016 foi um dos piores anos da minha vida profissionalmente, assim, né? Eu Uhum, tava bem perdido, muito perdido, assim. E aí, quando tu chegou pra nós e falou assim, a gente vai fazer uma ação social lá na Vila Gaúcha, né? uhum, E, cara, aquele dia eu vi, assim, que às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? uhum. E eu quero te agradecer por isso, por tu ter nos levado lá, né? E o que que ficou de lição pra ti naquele dia que a gente chegou, a gente atendeu quantas crianças aquele dia Ah, lá? foi bastante, né? Bom, eu tinha conversado com um amigo meu, Rubielso, até um abraço pro Rubielso, que quem abriu as portas pra gente Sim, poder ir lá, né? Eu confesso, assim, ó, que eu não imaginava como era o local, né? E talvez, assim, era um lugar mais, assim, vamos dizer, vulnerável. vulnerável, um pouco perigoso, assim, né? Pra gente que não tá acostumado. Tanto que a gente só conseguiu entrar lá por conta, né, de ter uma pessoa que fez a ponte, essa conhecida, né? E eu fiquei com um pouco de receio, porque fui eu que levei vocês lá, Cara, né? foi louco esse dia. E a gente ficou assim surpreso, porque não tinha luz elétrica, né? Nós tínhamos que cortar o cabelo deles enquanto tinha luz, né? Sim. E assim, as crianças também criaram uma expectativa, né? E a gente tava recém começando, a gente tem que fazer uns cortes Foi o mais primeiro simples, né? risquinho que eu fiz E as na minha crianças vida. pedindo diamante, teia de aranha, e a gente recém tava aprendendo a cortar cabelo, né? Então, assim, foi legal, assim, porque eu nunca tinha tido uma oportunidade de ir num lugar como aquele, sabe? E ver o quanto algo pequeno, como um corte de cabelo, pode fazer diferença, né? Tanto que até hoje, assim, tanto em tanto tempo, eu gosto de fazer algum trabalho social. Na época da enchente ali, eu consegui fazer também no SESI ali. O trabalho voluntário foi muito legal também, assim. E o carinho das pessoas que estavam ali passando por um momento tão difícil e Sim. vindo agradecer a gente, assim, sendo muito solícito, né? E educado, assim, sabe? E lá a gente foi bem recebido e tal, e realmente foi um divisor de águas, assim. Eu acho que serviu, assim, pra gente ver que o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? É. Talvez muitos ali que têm vamos dizer assim, uma vida mais tranquila, mais favorecida, né? A gente não imagina, né? Pelo que passa, o pessoal às vezes que mora em lugares mais humildes, né? Sim. E eu acho que é uma experiência até para quem tem filhos, né? E um dia vou te levar lá para mostrar, para tu ver, porque Cara. às vezes não dá valor, né, para as coisas, né? Aquele Então, dia ali, Alessandro, eu me lembro, assim, de tudo daquele dia, assim, porque eu uhum, tava numa fase bem complicada, assim, sabe? E eu era um cara... Bom, até hoje eu me policio uhum, muito pra não reclamar, sabe? uhum, Que a gente vem de uma... Nossas crenças, né, da família, o cara uhum, tá sempre reclamando. E naquele dia, quando a gente subiu o morro, uhum, praticamente, né, sim, que eu vi aquelas crianças assim, cara, eu pensei assim, né, cara, do que a gente tá reclamando, né? E a gente teve a a gente tem tudo, oportunidade. na verdade, né? Cara, a gente teve aquele dia, assim, cara, um divisor de águas na minha vida, Uhum, assim. Porque eu me lembro que a gente subiu, assim, a gente subiu e tinha os caras com a arma lá, te lembra, né? sim, E para poder aí, entrar, estavam e armados, aí pra né? gente entrar, os caras liberaram e eu Uhum. me lembro que eu, assim, eu tava, meu Deus, o que que o Alessandro fez, cara? Tu imagina eu, então. Eu me lembro assim, meu Deus, nós vamos sair daqui, né, cara? Eu pensei, bah, nós vamos É, errar um corte de cabelo aqui, nós é, vamos. Cara, e a humildade das sim. crianças, né? Uhum, Tipo, essas crianças não vão ter as oportunidades que a gente teve, né? uhum, De que nem a gente tava se falando de se reinventar, né? E aí, aquele dia eu me lembro, assim, que depois que a gente cortou umas 4, 5 uhum, crianças cada um, assim, eu tirei uma foto lá em cima do morro, assim, uhum. e eu pensei assim, cara, bah, é como a gente é afortunado, né? E Exatamente. como que uma profissão pode nos abrir portas, né, Sim. cara?
É que a nossa profissão, ela nos dá a oportunidade, assim, de poder fazer esse tipo de trabalho, né? E a gente nunca pode esquecer, né? O barbeiro trabalha com autoestima, né? E é uma coisa muito legal, eu acho, sabe? O cara chega, quase todo cliente, né? Chega na barbearia, o cara tá ali, né, com aquele cabelo desgrenhado, barba desgrenhada, o cara vai ali naquele momento, conversa, né? A gente vai cortando, tá? O cara sai bem, né? Com a autoestima Sim. elevada, né? Que aí tá com a barba bem feita, o cabelo cortado. E, pô, isso é muito legal, né, cara? É, Trabalhar com autoestima, né? A gente diz, é área da beleza? É, mas é autoestima, né? sim. E isso envolve outras coisas, né? É muito E, bacana. Alessandro, tu é hoje na unidade de Marechal Rondon, tu é o barbeiro que mais atende lá, né? Eu queria ver de ti, assim, de 2016 Uhum. pra cá, tu acha que a barberia mudou? O perfil de clientes, assim? Tu acha que a gente vem de uma escola, que nem eu tava Uhum. falando, o mais old school, né? Uhum. E aí veio o visagismo, veio barberia por assinatura, veio tudo, Uhum. né, cara? Uhum. Tu acha que a barberia mudou bastante nesses quase 10 anos de profissão Sim, que tu com tem? certeza. A barberia, ela evolui como qualquer outra profissão, qualquer outra área, né? Ela não pode parar no tempo, né? Até por conta disso que as barbearias raiz lá de antigamente não seguiram, né? Sim. Elas tiveram um ponto de parada ali. Aí veio essa nova fase, né? As barbearias mais Sim. gourmetizadas, assim, né? É muito louco, Que muda muito, né? eu lembro, assim, as primeiras barbearias, né, que vinham com, tinha chopp, tinha mesa de sinuca, para fazer um ambiente que o homem se sentisse à vontade. Sim. Porque o que que aconteceu? Nos anos 90 ali, os caras chegavam, queriam aqueles cortes, né, dos Dos, caras de banda, aqueles dos cabelos surfistas, longos é. e de filme, né? E os barbeiros daquela época não sabiam fazer esses cortes. Aí Sim. o cara migrou pro salão, né? Aí começou o salão unissex, atendendo homem e mulher ali. E as barbearias acabaram ficando em segundo plano, né? A gente tem que sempre se E reinventar, aí né? o pessoal veio com esse movimento, né? E de trazer os homens de volta para a barbearia e deu certo, né? Então tem que evoluir, tem que mudar. Então de tanto em tanto Sim. tempo vem uma nova onda, né? Que vai fazer com que os clientes se mantenham ali, né? Não pode ficar estagnado, né? Vai Sim. acontecer de novo. Daqui a pouco, sei lá, o pessoal cansa daquilo ali, né? Então tem que vir um Uma outro onda. atrativo, né? É. Hoje, por exemplo, só tu ter uma mesa de sinuca e oferecer cerveja não basta Não, mais, é. entendeu? Antigamente era o auge, né? Exato, entendeu? Então, são outras coisas, né? Então, eu acho que tá chegando num momento agora em que tá se valorizando mais serviço do que preço, sabe? Ah, sim. Eu acho Concordo. que o barbeiro que corta bem, que se dedica, que estudou, que se preparou, tá colhendo frutos agora, entendeu? Tá Sim. começando a dar uma filtrada, assim, sabe? No geral, Sim. assim. Então, assim, o barbeiro que atende bem, que faz um bom serviço, um bom corte, né? Consegue se conectar com o cliente, né? Vai ter Sim. sucesso, entendeu? Sim. Não tem receita de bolo, sabe? É Não, isso é no aí. dia a dia ali, É. né? E, cara, vamos voltar, assim, da tua chegada pra Gump, assim, vamos tocar agora na Reduto Gump, assim. Uhum. O que que tu achou ao tu entrar na Gump, né? Claro que tu Uhum. já me conhecia, já Sim, conhecia o Alexandre, assim, mas eu acredito que seja diferente das outras sim, barbearias que tu já trabalhou, né? sim. Eu trabalhei em 3 barbearias até hoje, né? A Mustache, o Mister Magnus lá, também era meu colega na Mustache, e depois com vocês. Sim. Até que para 10 anos quase é Pô, tá pouco, são louco, cara? poucos lugares. Eu sempre fui de criar raiz nos É lugares, por né? isso que tu atende bastante. E assim, todos os lugares são diferentes, né? E o que eu vou te dizer assim, o que que eu busquei quando eu fui conversar contigo, né, o ano passado para ir para Gump. Eu queria, naquele momento, eu vou dizer assim, foi pós-enchente, né? E eu não fui diretamente afetado pela enchente, mas foi um momento assim que eu pude ajudar familiares, teve familiares que foram pro meu Sim. apartamento, então eu refleti muito, sabe? Algumas coisas mudaram assim, no meu pensamento, sabe? Eu comecei a valorizar mais o hoje, o momento, sabe? A gente vem de um momento esse da enchente em que tu tem que valorizar o hoje, o que tu tá É vivendo, verdade. entendeu?
A gente não é nada, cara. Em questão de dias ali, tudo mudou. O estado Sim, virou de ponta virou cabeça, sabe? uma loucura, né? Então, foi um momento que eu tava mais reflexivo, assim, vamos dizer, né? E eu tava buscando um ambiente, assim, que me acolhesse mais, que fosse mais a minha cara, que eu pudesse entregar meu potencial pro lugar, assim, sabe? Sim, Sem medo, assim, sabe? E como a gente já se conhecia e ali eu tinha já comentado contigo, né? O dia que tu abrisse uma barbearia ali no né? bairro ali, eu iria trabalhar contigo, realmente fui, né? Porque assim, ó, eu sempre traço meu caminho baseado né, no que eu já passei. E quando eu fui trabalhar com o Magnus lá, em 2018, era do outro lado da cidade, né? Sim, Então eu acabei perdendo muitos clientes por causa disso, né? Então dessa vez eu precisava aliar ao meu bem-estar, né, de trocar de barbearia, mas tinha que ser perto também, né? E sim, ali era uma barbearia relativamente perto uma da outra. sim, Eu pertinho. consegui levar todos os meus clientes para Reduto também, né? O pessoal gostou muito também do novo lugar e fidelizou e ficaram lá, né? Ah, coisa boa, né? Então, foi muito bom, assim, juntou tudo assim, né? O útil ao agradável, né? Um Sim, lugar bacana para eu trabalhar, bom para os meus clientes também, né? E sim. fechou todos, né? Tamo aí. Cara, eu não sei se tu me permite eu tocar nesse assunto de tu ser homossexual, Claro, tranquilo. porque, assim, cara, é engraçado a gente falar desse assunto Uhum. em 2025, Sim. né, cara? Mas ainda me surpreende algumas coisas no mundo masculino, né, cara? Sim. Infelizmente, assim, sabe? E às vezes, assim, a gente tem que se fazer meio de louco, assim, né? Uhum. Tu entende, assim. Tu sofreu muito preconceito, assim, cara, de clientes, de colegas. Ahn, Como é que tu lidou com isso? sim. De clientes, não. Porque assim, eu sempre. Como é que eu vou te dizer? Sempre trabalhei, né, de forma profissional Sim, e a minha vida pessoal eu nunca escondi nem nada. Quem quiser vai lá no meu Instagram vai ver, né, sim, que eu namoro, que enfim, não tem nada a esconder. Agora, com os colegas, eu sempre tive uma regra comigo, né, desde o início, lá de 2016. Da barbearia eu cheguei e disse, ó, sou gay, né, e não sim. tem problema nenhum com isso. Por quê? Porque senão o pessoal ia ficar, né, De picuinha, de. e né, aquelas piadas paralelas e tal, aquela coisa, e eu já de cara já falei mesmo, e no momento que as pessoas sabem, e aí que isso faz a diferença. Sim, Elas sabem da tua situação e elas pegam e falam alguma coisa que te agridem, aí tu tem que realmente. ah, com certeza. Aí é chato, sabe? Mas assim, quando eu decidi ser barbeiro, eu sabia que era um ambiente muito masculino e tal, totalmente masculino, né? E talvez em algum momento enfrentaria realmente algum preconceito e tal. E sempre driblei muito bem isso, sabe? Em alguns momentos que me incomodou, eu resolvi sair do lugar, fui pra outro e pronto, Sim. entendeu? E era isso, entendeu? Não, que bom, porque é uma coisa tão, É que eu né? lido com naturalidade com isso, sabe? Tem gente Sim. que não lida com Não, eu me naturalidade surpreendo ou assim, é, não consegue se expor ou acha Sim, que, né, enfim, que não deve. Então, pra sim. mim, sempre foi o natural e nunca teve problema, sabe? Sim, Então, não, que, foi é, tranquilo. que, é que eu falo assim, porque me surpreendeu assim, Uhum, tipo, com algumas coisas que tu me falou que aconteceu contigo. uhum. A gente nem vai, não podemos tocar no assunto Sim, aqui, nem melhor nada. não. É, mas assim, cara, me surpreende assim, né? Tipo, a gente tá né, em 2025 e às vezes a gente escuta algumas Sim, piadas pejorativas, né? sim. Às vezes eu tô atendendo um cliente e a minha Uhum, bancada, a gente é colega de bancada, né? sim, E é um orgulho ter um colega que nem tu, assim. Tu é um cara organizado, né? Tu é um cara dedicado, profissional, assim. E a gente sabe que às vezes, assim, né? Tipo, eu tô atendendo um cliente, daqui a pouco meu cara, bom, uhum, tu já putão, uhum, viado, sabe? uhum. Tipo, e às vezes eu fico assim, ó, cara, por que que o cara fala essas coisas, sabe? Sabe? E assim, não era pra gente estar Cara, debatendo esse assunto, sabe? sim, ainda hoje tem. Às vezes as pessoas falam, né, de forma pejorativa e tal, e se a gente for levar, assim, como é que diz?
a ponta da faca Sim, ali, ó. tudo, né? Aí é complicado, né? A gente tenta relevar e tal. E pensar assim, talvez se o cara soubesse que eu sou gay, ele não falaria, entendeu? Sim, 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 sim. Mas é uma coisa assim que nem às vezes a gente vem da criação, alguma coisa assim né, de, de fazer piada e coisa. Então tem que tentar, Sim. não tem que fazer. Vai sempre ter e tudo é a forma e o tamanho que a gente dá para os problemas, sabe? Ah, sim. Eu tento relevar isso aí, não levar Não, pro. coisa boa, né? E assim, Alessandro, vamos voltar assim, cara. Do direito, tu chegou a levar alguma coisa pra tua profissão Com hoje? certeza. Eu comecei no direito, eu tinha 17 anos. Era muito maturo, assim, Nossa, sabe? Eu digo assim, de conhecimento da vida, né? De coisa assim, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado, então eu não entendia nada de normas trabalhistas ali e tal, nada assim. E aí, na época, eu fui estudar na Uniriter, né? Hoje eu acho que mudou bastante o perfil, mas na época ela era uma faculdade para quem já era mais velho e queria, por exemplo, vamos supor, o cara que trabalhava de brigadiano ou na polícia queria ascender para sim. delegado ou cargos mais altos que precisava formação superior, né? Então, eu tinha muitos colegas mais velhos, assim, sabe? Então era engraçado, porque imagina, bem no 17 17 anos. anos, né? Então, alguns termos, algumas coisas que eram faladas na aula já nos primeiros semestres ali, eu não tinha intimidade, não fazia nem ideia o que era. Então serviu para me amadurecer, né? E abrir a cabeça para muita coisa, sabe? Então eu comecei a absorver muito conhecimento, assim, sabe? Naquele tempo. Foi muito legal para mim. E até hoje, assim, sabe? Muita coisa ali que eu aprendi, eu levei para vida e tal. Sim. E tu te formou E tudo, me né? formei em 2005. Mas não seguiu a Não profissão, não. segui. Eu fiz estágio durante 5 anos 5 anos. no Ministério Público em Porto Alegre. Pô, bastante tempo, cara. Foi todo o tempo da faculdade, praticamente, né? Que eu parei um ano de estudar e depois voltei e terminei a faculdade. Mas, nossa, sem dúvida, se me perguntar, talvez, vamos dizer assim, na época não tinha um curso, talvez, que eu escolhesse, que nem depois surgiu o design gráfico, por Sim. exemplo. Ah, também tem isso também. Né? Não tinha tantas opções como tem hoje, né? Isso era 98, 99, né? 98. O Entendeu? mundo era outro. Sim, era totalmente diferente. Então, assim, não me arrependo de forma alguma. Conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar nunca, É, né? entendeu? Conhecimento adquirido é tesouro pra ti, entendeu? Imagina, cara, e que loucura, né? Imagina, tu bota 98 Uhum, pra 2024, né, cara? sim. 25 que a gente tá. Uhum, E tipo assim, eu tô sentindo assim umas coisas assim que o cara vai envelhecendo, né? uhum. Tu sentiu que o teu público amadureceu junto contigo? Acho que sim. Eu lembro, assim, de crianças que comecei atendendo, que hoje já Isso é são louco. quase Como adultos, é né? que 10 pode, anos. né? E é engraçado, assim, ver a parceria e alguns, assim, a gente tem até eu digo assim, é uma conexão fora da barbearia, né? Por exemplo, eu gosto muito de filme, de séries, Ah, né? sim. E a maioria dos meus clientes sabem, né? E já chegam conversando e É, querem dica de série, quer coisa, saber né? de cinema, pergunta pra esse cara aqui. E aí me coloca até numa pressão, né? De ter sempre alguma coisa nova para indicar, para assistir e tal. Então, tem clientes assim que eu mando o WhatsApp, né? Tu já viu tal filme? Tu já viu? Eles mandam para mim Ah, também, isso é né? legal, né? Então tem essa troca, é legal. E assim, a gente como barbeiro, a gente tem um pouco de psicólogo também, né? Sim. Às vezes o cliente já tem mais tempo com a gente, tem um pouco de intimidade para falar alguma coisa. Hoje eu Tu, não tô legal. Tive um problema né, em casa. tu consegue É legal, separar sabe? isso? Tu consegue, tipo assim, Sim, não pegar a dor do cliente pra ti, com assim? certeza. Não, eu acho assim, a gente tá ali. É, é isso que eu digo, assim, a gente trabalha com autoestima e a autoestima envolve muitas coisas, não só beleza, É né? verdade. Às vezes uma palavra, algo que tu comenta, né? Com o cliente, ele já vai pensar, pois é, eu não tinha pensado desse jeito, né? E Sim, aí o cara já sai melhor dali, né? Então é bacana às vezes, porque a gente sempre, quando a gente vê o problema de fora, é mais fácil de resolver, né? sim. É, que Não é nem nosso, né? às vezes eu converso com
muita gente... Às vezes o drama de cada um é o seu drama, né? Então a gente nunca pode achar que aquilo ali... isso é bobagem. Não. Para cada um tem o peso, né? Que a pessoa Tem dá, uma né? frase maravilhosa, né? Como é que tu falou aquela vez pra mim que todo mundo é... Como é que é? Todo mundo é o herói da... Todo mundo é o herói da sua história, né? Com certeza. Essa frase é maravilhosa, né, cara? Tipo, todo Exatamente, mundo... né? E Com como certeza. que, assim, né? E como que a gente tem um ambiente saudável é bom pra isso, né, cara? Com certeza. Tipo, parece que os teus clientes, tipo assim, eu não conhecia os teus clientes, assim, né? E por a gente ter essa intimidade um do lado do outro, assim, cara, parece que os caras eram um cliente nosso, assim, né? Tu se encaixou muito bem na exato. Gump. Eu acho que quando a gente tá no lugar certo, a gente vai brilhar, vai conseguir entregar tudo que pode, sabe? Sim. Porque aí tu não tem amarras, né? É verdade. Então, assim, ó, eu digo que, cara, vai fazer. Agora, dia 19 de junho, vai fazer um ano que eu fui pra já. ali. Mas parece muito mais, Que sabe? bom. Às vezes parece, nossa, eu não sei, porque eu já conhecia vocês antes, Não, mas eu né? sabia que tu ia dar, eu sabia que tu ia dar muito certo Mas com funcionou nós. muito bem, assim, eu acho que vocês me acolheram também muito bem, foi num momento que, enfim, né, a gente combinou de não comentar, mas tu sabe do que eu tô falando. Sim. Um momento difícil para mim ali, que eu tive que fazer essa troca de empresa ali, né? E foi muito bem acolhida, assim, e sou muito grato, assim, sabe? E Não, o que eu puder fazer pra gente crescer junto Não, ali na barbearia, ali, vou fazer. igual, porque se encaixou muito bem ali, né, cara? E, tipo, a gente tem muita coisa em comum, eu e tu, assim, essas coisas de anime, de filme, de série, alguns princípios, né, da vida, assim, que eu Sim. converso bastante contigo. Tu é um cara muito, muito bom de conversa, então tô tendo uma aula aqui contigo hoje, assim. A gente não teve ainda, né, essa conversa, assim, né, tipo, frente a frente, assim, às vezes a gente para com o cliente, toma um café, conversa. E, cara, uma pergunta, assim, que eu queria te fazer. Como é que tu te enxerga pra frente, assim? Tu te enxerga crescendo na profissão? Como é que tu... Sim, com certeza. Como eu te falei, eu sou um cara muito inquieto, né? Agora, em março, né, eu fui para São Paulo lá para conhecer Sim. a barbearia da Marvel lá, que a gente tinha visto, né, pela internet e tal, e achou dois que, Marvete aqui. né, assim, como é que é, que legal, né, um negócio bacana. E eu queria lá conhecer para ver que os caras fazem de diferente e tal, né, e foi bacana, assim, sabe, foi muito válido, assim, para ver que coisas, assim, que a gente imaginou, não tem como reinventar roda, como eu digo, né. A gente é bom, meu, a gente é muito bom. Então, tem coisas ali que a gente consegue aplicar dentro da nossa realidade ali, né? É uma barbearia menor, claro, mas a gente consegue trazer, né, de barbearias grandes e tal, e é bacana, assim. Eu gosto dessa coisa de buscar, sabe, novidade, coisas novas e buscar conhecimento, enfim, né? Foi que nem quando a gente fez agora o workshop lá com o Juarez também, que foi uma Muito baita, bom. baita experiência, assim, sabe? Agora tá uma moda... Eu tinha uma ideia totalmente errada do visagismo, né? E foi muito bom. Abrir a cabeça, né? Porque às vezes a gente fica naquele nosso mundo ali, né? E tu vê outro profissional, assim, com a bagagem que ele tem, assim, e passando aquela experiência pra gente. É muito bacana, né? E eu acho que agora respondendo a tua pergunta, né? Eu sempre me vejo evoluindo. Eu quero sempre melhorar, quero ser melhor que ontem, sabe? Os cortes, em atendimento, né? Enfim, eu acho assim que a quantidade de clientes e quanto a gente ganha é só uma consequência do bom trabalho que a gente faz. Entendeu? Não pode ser o que a gente busca, né? A gente pode buscar dinheiro, sabe? A gente tem que buscar evoluir, ser um baita profissional, porque aí vai ter bastante cliente sempre, entendeu? Sim. É isso. Tomara a Deus, né? E, cara, a gente já... Pra falar, né? Tu já fez curso com o seu Elias? Tu foi pra Belo Horizonte lá aquela vez, né? 2018. Pra te ver, né? A gente já... As referências do Brasil, a gente já conseguiu, né? Contato, a gente aprendeu com eles. E, cara, isso é muito bom, assim, porque tu é um cara que tu não é acomodado. Eu percebo em ti isso. Que eu já trabalhei com barbeiros, assim, que são acomodados e me incomoda. E isso de ti eu não vejo. E eu acho isso muito bom, assim, porque tem um perfil que é para, né, para crescer, né, cara, para crescimento, porque tu entende. Uma que a gente já não é mais os guris de 2016, né, a cara? gente tem na verdade uma pressa, né, das coisas, porque
por ter entrado já na profissão mais velho, né? Hoje a gente vê... Pois é. Mas isso foi bom pra nós, Vou eu ver acho. gurizada de 12, 13 anos já cortando cabelo, né? Então, olha bem o que eles vão ter pela frente ainda, né? Então, assim, a gente começou já mais tarde, né? Depois de já ter outros empregos, Sim. outras experiências. Então, a gente não se dá mais o luxo de errar, né? A gente quer acertar, né? Mas foi E bom, seguir, foi né? bom pra nós, eu acho. E é bom, eu acho que o lado bom é que a gente traz uma bagagem da vida, né? Eu digo assim que várias coisas na vida da gente são pontuais, fazem a gente amadurecer, né? E é isso que faz a gente ser o que é hoje, né? Às vezes a gente olha para se eu pudesse voltar no tempo, eu não sei o quê. Não, cara, o que a gente passou é o que nos define hoje, né? Sim. Entendeu? E eu sempre digo assim, passado é pra gente olhar pra trás e aprender com ele, né? Pô. Futuro, a gente não tem como controlar. O que tá na nossa mão hoje é o presente, né? É É verdade. isso que a gente tem que valorizar. É o hoje, né? Sim, Entendeu? bah, Então, que aula, cara. E me diz uma coisa, assim, vamos falar pro... Vamos aproveitar aqui que tu acha que vamos falar de hobby agora, assim, que a gente conversa bastante, assim. Cara, o que tá acontecendo com os filmes de super-herói, hein? Tu pois acha então. que... Eu... Eu acho que eu digo assim, ó, os filmes de super-herói tá quase que nem o futebol, né? O Tá futebol até tá uma difícil, né? bosta também, né? Tá... Mas assim, ó, eu gosto muito de filmes de super-heróis, sempre gostei de quadrinhos, enfim, tanto DC quanto a Marvel, né? Gostava mais da DC, porque eu lia mais os quadrinhos da DC, depois comecei a ver os filmes da Marvel, comecei a gostar da Marvel também. E eu acho que agora eles estão começando a botar as coisas no lugar de novo, né? É, E eu né? acho que tá vindo coisa boa por aí, muitos filmes bons aí. Mas como mudou, né? Nós estamos falando, assim, Mudou. de... Tu tava Uhum. falando que em 98 tu tinha 17 anos, né? Uhum. O que chegava pra nós naquela época era muito pouca É. coisa, né? E hoje uma gurizada Eu de acho que o primeiro, 17 anos... primeiro filme, assim, eu digo que eu acho que mudou um pouco a indústria do cinema de quadrinhos foi o X-Men, acho, o primeiro, Ah, né? eu me lembro. Mas, embora já tenha outros filmes mais antigos, que tem Batman, Superman, enfim. É, e aí, tipo, vamos pôr em... Eu acho que essas conversas que a gente tem, às vezes eu fico Uhum. viajando, assim, né? Tipo, até pra que a gente venha em encontro do que a gente tava falando, né? Sim, De a gente ser mais velho e a gente saber esperar as coisas, né? sim. Hoje tu vê um monte de barbeiro novo que não sabe esperar, Que né? nem a gente conversa muito lá, assim, né? Das músicas também, filme. A gente tem uma bagagem, né? Sim. De vida, né? Que às vezes, né? O pessoal mais jovem às vezes acaba consumindo muito o que é atual, né? E não olha pro passado, né? Pois é, cara. E isso é filme, é música, tudo né? Tu tem que olhar pro passado, né? Sim. Tem muita coisa boa, né? Então, Não, e a gente, esse bate-papo aqui, muito, muito bom, cara. Olha, é muito bom, assim, a gente sair um pouco com do certeza. ambiente da barbearia, assim, pra gente bater essa conversa, assim, conversar bastante, né? Até pra gente se aproximar Sim. os clientes da barbearia. E pra finalizar contigo, assim, Alessandro, o que que tu... como tu acha, assim, que a barbearia mudou na tua vida? Assim, ó, qual foi o que mais mudou na tua vida, a barbearia? Não tô falando de Gump, nem das Sim, empresas sim. que tu trabalhou. Tô falando assim, ó, o que que a barbearia mudou na tua vida, assim? Bom, primeiro ela me deu uma profissão, né? Porque eu digo assim, uma coisa é tu ter um emprego, outra coisa é uma profissão. O emprego, tu vai lá, né? Tu acorda cedo, tu vai lá, vai, trabalha, sai, tem férias, tudo. A barbearia me trouxe uma profissão, né? Hoje eu tenho uma Sim. profissão, minha profissão é barbeiro, né? Tem determinados empregos que tu vai lá preencher uma ficha, profissão, né? Qual é a profissão, né? É Não, verdade. a profissão é vocação, né, cara? É o que te move, assim, né? E com 30 e poucos anos eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou achar uma coisa que realmente, que eu goste, né? E a barbearia me deu isso, sabe? Me deu uma profissão, um norte, algo que eu gosto de fazer, que me motiva, eu acordo de manhã com vontade de ir trabalhar, fazer aquilo, entregar o meu melhor, assim, sabe? Os clientes às vezes, né, já tá pronto ali, já sequei o cabelo, boto a toalha no ombro do cara, dou mais uma, sabe? Mas, É porque sim, eu, o eu detalhe. quero entregar o melhor, assim, sabe? E às vezes eu chego ao ponto de, às vezes, terminar o corte ali, eu olho, podia ter feito um pouquinho melhor e tal. Sim. Aí no próximo eu já boto em prática aquilo que ficou para trás, né?
Então, assim, eu acho que é isso, é gostar do que faz, é ser apaixonado pelo que tu faz. Isso é importante. Eu acho que a barbearia me deu isso, sabe? É, me apaixonar pela profissão, né? Pelo, me descobrir como um barbeiro, como tendo uma vocação para aquilo, sabe? Então é isso, foi o que me deu. Que acho que no momento que tu organiza a tua vida profissional, né? Já é 50%, né? Sim. Aí segura muita onda, né? Em 2022, né, eu perdi o Isaac, né, que era meu companheiro de 13 anos, né? Sim. Infelizmente, perdi ele pro câncer, né? E eu foquei naquele momento muito no meu trabalho, sabe? E se não fosse o trabalho ali, eu tinha desabado, cara, porque não foi fácil, né? Pô, Tu perder, assim, alguém que tu ama, né? É muito difícil. E eu foquei muito no trabalho naquele momento. Acho que 2022 eu comentei contigo, foi o ano que acho que eu sim, mais ganhei dinheiro, porque eu me dediquei, assim, para não olhar para sim, trás. E foi o que me manteve, assim, sabe? Para não cair. Eu Então, acredito que tu ama muito essa profissão, porque ao mesmo tempo tu tava num momento difícil, tu não se entregou, né? O sim. trabalho te E ajudou. eu fui um pouco também pro lado da barbearia, porque ele era cabeleireiro, né? Sim. E foi uma das pessoas que mais me motivou, assim, a seguir nisso, né? E, pá, eu só tenho, assim, a, a ser grato hoje, assim, sabe? Por tanta coisa boa que veio depois desse momento triste, assim, sabe? Porque Sim. naquele primeiro momento tu fica pensando, bah, não sei, bah, que eu vou fazer agora e tal. E aí depois, né, Deus te tira algumas coisas, te dá outras, né? E tu tem que tirar o aprendizado daquilo, sabe? Sim. Né? Hoje, que nem eu te falei, eu valorizo muito mais o momento, aproveitar a vida, porque a vida é curta, cara, entendeu? É uma. Entendeu? É, Eu sempre uso a frase do Ferris Bueller lá, do Curtindo a Vida Doidado. A vida é curta, de vez em quando tu tem que parar e viver a vida. é verdade. Senão tu perde teu tempo, entendeu? O tempo passa assim, é rápido, né? E a gente briga Que com. nem, né, tu comenta, né, aproveitar o tempo com teu filho agora, né, essa Sim. fase da infância, né? Cara, são momentos que não voltam, né? Então, assim, ó, Cara. a gente tem que trabalhar, se dedicar, claro, para, né? Mas a gente tem que aproveitar a vida, sabe? Curtir também, né? Que nem às vezes eu acho legal que tu sempre chega segunda, né? Pergunta, o que vocês fizeram no fim de semana e tal, Sim. né? Né? Ah, E é bacana isso, sabe? Porque a gente poder é, conciliar, né? Sim. A vida profissional e a pessoal, né? Tá bem, assim. E a E gente uma é. coisa segura a outra, E né? como a gente é privilegiado, né, cara? Porque eu vindo tu falar assim, como a gente é privilegiado em trabalhar com o que a gente gosta, né? Verdade. A barbearia também, pra mim é a mesma coisa, assim, ela. Tudo que eu tenho hoje, eu tenho Uhum. certeza que foi por causa da barbearia, assim. E eu sou um cara muito abençoado, assim, porque eu, graças a Deus, cara, eu trago pessoas pra trabalhar com nós que agregam, sabe? Sim, é isso E aí. quem não agrega, às vezes não fica, às vezes não se encaixa no perfil, sabe? E não tem o que fazer, né? Sim. Tu sabe, tipo, eu Uhum. me abro muito contigo porque tu é um cara muito inteligente, cara, assim, ó, não é querer falar, mas tu é um cara, assim, que 5 minutos de conversa contigo Obrigado. o cara já entende, a gente pega muito no pé do Aham. Alexandre, né, cara? De algumas coisas, assim, né? Cara, tu é um cara muito bom, assim. Eu sou Obrigado. muito grato, assim, Obrigado. por tu estar na nossa equipe lá. Para finalizar, Alessandro, deixa uma mensagem linda aí para teus clientes. Olha naquela câmera assim. Bom, eu assim, vou aproveitar a oportunidade também para agradecer, assim, acho que mesmo agora já passou um ano, né, que eu tô lá, mas agradecer, assim, pelos clientes terem confiado no meu trabalho e na minha escolha pela Gamp, né, e ter me seguido. Quando eu saí da Mustache, eu fiquei com um pouco de receio, assim, será que todos os clientes vão me seguir, né, e tal, pá. E eu vi, assim, que as pessoas vinham muito pelo meu trabalho, sabe? Sim, E isso pro barbeiro, assim, é algo sensacional. Tu vê que as pessoas vêm através do teu trabalho, né? E fidelizam por isso, sabe? E me seguiram onde eu fui, sabe? E eu poder oferecer para elas um ambiente bacana, mais acolhedor, mais, sabe? Mais a minha cara, assim, não tem preço, sabe? E o que eu posso dizer, assim, de mensagem, eu disse agora há pouco, aproveitar o momento, sabe? Vivam hoje, sabe?
Aproveita com os seus filhos, com seus namorados, suas esposas, né? Namorados, enfim. E não focar tanto em coisas que não vale a pena, sabe? Sim. Às vezes a gente foca em umas coisas que não vão agregar nada pra gente, ou que nem às vezes a gente tá na nossa vida pessoal, aí tu fica dando bola pra umas coisas que não vale a pena, sabe? Então a gente tem que viver o momento, viver o presente, aproveitar, curtir, sabe? Porque a vida passa rapidinho, cara, né? Muito É bem. isso. Para nós finalizar aqui, vou te deixar Muito bem. Bah, quase não gosto de doce. 2 brownies, ó. No Campo da Júlia, um pretinho pro Giovanni. Pô, valeu. E Muito obrigado. finalizando mais um episódio, então, episódio 2, com o nosso querido Alessandro de Melo Maciel. Maciel de Melo ou de Melo Maciel? De Melo Maciel. De Melo Maciel, viu? Muito obrigado, pessoal. Vocês estão fazendo esse nosso projeto, assim, tá sendo bem bacana, assim, sabe? E não vou negar que dá medo, assusta, às vezes a gente gagueja, a gente não sabe o que falar, mas eu tô melhorando, eu tô estudando bastante sobre isso. E essa é a intenção, cara. Vocês conheceram hoje um cara, assim, que eu tenho o privilégio de trabalhar junto com ele. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, tá? Se vocês puderem se inscrever no canal, a gente está com quase 100 inscritos. Sei que hoje, né, é muita informação, muita troca de informação. Mas, cara, que nem eu falo, para de olhar meme e reels e dá uma moral aqui pro Alessandro. Tu que é cliente do Alessandro, dá essa moral para ele. Tu que eu é vou meu amigo, compartilhar com todo mundo lá. Né? Tu que é meu amigo, meu cliente, dá essa moral, curte lá, se inscreve no canal, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta e muito obrigado mesmo. Fechou?